A primeira coisa que lembro é o cheiro de mofo e charuto barato. Eu tinha 7 anos. A luz fraca daquele armazém abandonado caía sobre 3 figuras. 2 delas eu conhecia. Minha mãe biológica, com os olhos fundos de culpa e desespero, e o homem que eu viria a chamar de padrasto, mas que nunca foi um pai. A terceira figura era ele, o comprador. Um espectro em um terno de lã cinza, com um fedor de riqueza antiga e poder frio. Ele não disse olá nem seja bem-vindo. Ele apenas olhou para mim, de cima a baixo, como quem inspeciona um gado doente. Ele disse: 5 centenas. O garoto vale o dobro, mas o tempo está acabando. Eu não era um garoto. Eu era uma mercadoria. Minha mãe estava lá, a mão estendida para a carteira de couro que o homem cinza segurava. Um maço de notas verdes, amassadas. Naquele momento, naquela escuridão, por $500, a escuridão me comprou. Mas o pior foi descobrir que o preço da minha vida era, na verdade, o preço de um segredo de Estado. Um segredo que ainda hoje, décadas depois, a elite global tenta manter enterrado sob toneladas de silêncio e mentiras. Meu nome é Elias, e este é o som da história que não quer ser esquecida. A transação levou menos de 5 minutos. Minha mãe não me abraçou, ela não chorou. Ela apenas aceitou o dinheiro e saiu, como se tivesse deixado cair uma nota de baixo valor na rua e estivesse com pressa de ir embora antes que alguém notasse o esquecimento. Eu fiquei com o homem cinza. Ele se chamava Arthur Caldwell. Para o mundo, ele era um filantropo aposentado, um investidor discreto, um colecionador de arte rara. Para mim, ele era o meu carcereiro. E a casa dele, uma mansão isolada no alto de uma colina na Geórgia, era a minha jaula dourada. Caldwell era metódico. Ele não me batia. Ele não me privava de comida ou educação. Pelo contrário, eu tinha tutores particulares, roupas caras, uma biblioteca que rivalizava com a da universidade local. Mas havia regras. Regras não escritas, gravadas na frieza do frio raço. Olhar dele. A primeira e mais importante, eu não podia perguntar sobre o passado. A segunda, eu não podia sair dos limites da propriedade sem a presença dele ou de seu motorista, um gigante silencioso chamado Marcos. A terceira, eu nunca, em hipótese alguma, poderia tocar a caixa de mogno que ficava trancada no escritório dele. Aos 10 anos, eu já havia entendido que meu valor não estava em quem eu era, mas no que eu não podia ser. Eu era uma garantia, uma peça de xadrez retirada do tabuleiro para que o jogo de outros pudesse continuar sem interrupção. A mansão era vasta e sombria. Os corredores ecoavam com o silêncio de anos de segredos. Caldwell mantinha uma rotina espartana. Acordava às 5, lia jornais em 6 idiomas diferentes, ligava para alguém na Europa, sempre em códigos, e me observava. Ele não me demonstrava afeto, apenas uma vigilância constante, fria e calculista. Eu tentava reconstruir a memória da minha vida antes dos $500. Era como tentar segurar areia molhada. Eu tinha flashes, o cheiro de peixe e sal, uma voz suave cantando uma canção de ninar estranha, quase tribal, uma casa pequena feita de madeira, perto de algo muito grande e ruidoso. Eu tentava falar sobre isso com Caldwell. Pai, eu comecei uma noite, usando o termo que ele me obrigava a usar. Eu lembro de um farol, alto e branco. Onde isso fica? Caldwell estava polindo seus sapatos de couro italiano, um ritual noturno que parecia acalmá-lo. Ele levantou os olhos, e o brilho gélido deles fez meu estômago embrulhar. Elias, ele disse, a voz baixa e perigosa, o farol não importa. Seu passado é um livro que foi queimado. Eu te dei um novo. Viva nele, ou eu terei que garantir que você não viva em lugar nenhum. O medo era o oxigênio daquela casa, e o medo dele era o meu. Eu cresci obcecado pela caixa de mogno. Por anos, ela permaneceu intocada, no topo de uma estante que Caldwell só alcançava com uma escada especial. Era de um marrom escuro e profundo, com ferragens de latão que pareciam enferrujadas. Pareciam antigas, cheias de pátina. Na minha adolescência, quando a curiosidade superou o medo, comecei a planejar. Caldwell era previsível, mas ele também era implacável. Ele via tudo. No entanto, havia as noites de gala. Caldwell era obrigado a comparecer a eventos da elite financeira e política em Atlanta. Nessas noites, a casa ficava sob a responsabilidade de Marcos, o motorista. Marcos era forte, mas lento, e, crucialmente, ele gostava de uísque. Aos 16 anos, eu esperei o momento certo.
Caldwell partiu em um Rolls Royce prateado. Marco se instalou na cozinha, roncando depois de 3 copos do melhor single malt de Caldwell. Eu tinha estudado a fechadura do escritório por meses. Não era uma fechadura moderna, mas sim uma antiga, de pino. Eu havia roubado um par de grampos da governanta e os havia moldado cuidadosamente. O silêncio do escritório era ensurdecedor. O ar era pesado, cheirando a papel velho e tabaco. Eu ouvia meu coração martelar contra as costelas. Levei 15 minutos para conseguir destrancar a porta, cada clique parecendo um tiro de canhão no silêncio da noite. Eu entrei. A escrivaninha de carvalho era maciça. Acima dela, lá estava ela, a caixa de mogno. O que eu esperava encontrar? Ouro? Joias? Mapas de tesouro? Na verdade, eu esperava encontrar a razão pela qual eu valia $500 para ser descartado e comprado. Eu peguei a escada, subi e meus dedos tremeram ao tocar a madeira polida. Não havia cadeado, apenas um fecho simples. Abri. Dentro havia documentos. Não pilhas, mas 3 itens singulares. O primeiro era uma certidão de nascimento. Meu nome estava lá, Elias Caldwell. Mas na seção pai e mãe havia 2 nomes diferentes. Minha mãe, Maria Silva. Meu pai, um nome que Caldwell tinha riscado com tanta força que perfurou o papel, mas pude distinguir as letras D, A, N, I, L, O, N, E, L, I. O segundo item era o que parecia ser um recibo, e foi ali que o ar fugiu dos meus pulmões. Datado de 1983. Descrição do item: transação de custódia e silêncio. Sujeito: Elias Silva. Valor: $500 USD. O recibo não tinha um logo de banco ou uma assinatura legalizada. Parecia ter sido escrito à mão em um bloco de notas de um hotel de quinta categoria. E no canto, um rabisco quase ilegível, mas que Caldwell me forçou a memorizar desde pequeno. AC. O terceiro item era o mais estranho e o mais perturbador. Era um recorte de jornal antigo, amarelado, sem data visível, mas obviamente da década de 80. O título estava em negrito, cobrindo metade da página. Desastre na plataforma Blackwater. Vazamento tóxico mata dezenas. Governo minimiza impacto. A manchete era seguida por uma foto granulada, em preto e branco. Uma plataforma de petróleo em chamas no meio do oceano. A fumaça subindo como um dedo acusador. E logo abaixo da foto, uma lista de nomes das vítimas desaparecidas. No meio da lista, entre os operários, estavam os nomes Daniel O'Neill e Maria Silva. A informação não se encaixava. Se meus pais biológicos estavam na lista de desaparecidos no desastre de Blackwater, por que minha mãe estava no armazém me vendendo? Eu mal conseguia respirar. A sala parecia girar. A história que Caldwell tinha me contado, que minha mãe era uma pessoa pobre que não podia me sustentar, era uma mentira superficial. A verdade era muito mais complexa e corrosiva. Eu tirei fotos rápidas de todos os documentos com uma câmera descartável que eu havia escondido. Coloquei tudo de volta exatamente como estava. Desci da escada, travei a porta do escritório e voltei para o meu quarto, o coração batendo no ritmo da descoberta, o som de um tambor batendo no fundo de um poço. Naquela noite, eu não dormi. Eu vi a mentira. R$500 não era o preço da minha custódia, era o preço do silêncio de Maria Silva. E ela aceitou, provavelmente sob ameaça. Mas o que eu tinha a ver com o desastre da plataforma Blackwater? O desastre de Blackwater foi um dos eventos mais mal documentados da história industrial recente dos Estados Unidos. Oficialmente, uma explosão de gás. 23 mortos, lamentáveis, mas esperados em operações de risco. Não oficialmente, era muito mais. Blackwater não era apenas uma plataforma de perfuração, era um centro de pesquisa. E a corporação que a administrava, a Triton Energy, era uma fachada para interesses muito maiores envolvendo a CIA e programas de energia experimental que datam da Guerra Fria. Eu passei os próximos 2 anos em um inferno de dupla vida. Durante o dia, eu era o filho obediente e estudioso de Arthur Caldwell. À noite, eu era um historiador amador obcecado, usando a internet de alta velocidade de Caldwell para desenterrar cada migalha de informação sobre Blackwater e a Triton Energy. Eu usava VPNs complexas e navegadores criptografados, sempre paranoico de que Caldwell estivesse monitorando. O que eu descobri foi aterrorizante. O desastre não havia sido uma explosão de gás. Blackwater estava armazenando e testando um novo tipo de combustível que envolvia resíduos nucleares e reações químicas instáveis.
O acidente não matou 23 pessoas, matou centenas. A área foi isolada e o governo fez uma limpeza de mídia em tempo recorde. Famílias foram silenciadas com pacotes de indenização. Mas a parte mais crucial, Daniel O'Neill, meu pai biológico, era um químico sênior na plataforma. Ele não era um operário. Ele era um dos poucos que sabia exatamente o que a Triton Energy estava fazendo. E ele estava se preparando para denunciar. Ele tinha provas. Lentamente, eu comecei a montar o quebra-cabeça. Em 1983, Daniel O'Neill tentou sair da plataforma com documentos incriminadores. A Triton Energy, desesperada para evitar um escândalo global que faria Chernobyl parecer uma fogueira de acampamento, orquestrou o desastre para eliminar as evidências e os denunciantes. Maria Silva, minha mãe, estava na plataforma visitando Daniel. Ela sobreviveu milagrosamente, mas ficou traumatizada. Ela carregava consigo um segredo e, mais importante, ela carregava a chave para os documentos de Daniel. A corporação Triton, liderada nos bastidores por um conselho de diretores invisível, entre eles Arthur Caldwell, não queria apenas o silêncio dela. Eles queriam qualquer coisa que Daniel O'Neill tivesse deixado para trás. E foi aí que eu, Elias, entrei na equação. Maria Silva não me vendeu por $500 por necessidade. Ela me vendeu sob coação extrema, para proteger a si mesma e possivelmente para me tirar da rota de fogo. Os $500 eram um insulto, uma formalidade para selar o pacto do diabo. Caldwell me levaria, me criaria em isolamento, garantindo que eu nunca fizesse as perguntas certas. Em troca, Maria deveria entregar o que Daniel tinha deixado. Mas e se ela não tivesse entregado tudo? Aos 18 anos, eu estava pronto para fugir. Eu tinha a data exata do desastre, os nomes dos principais executivos e a certeza de que Caldwell era a ponta de um iceberg muito mais profundo. Eu sabia que se Caldwell me descobrisse, eu estaria morto. Ele não me mataria por crueldade, ele me mataria por necessidade corporativa. Eu era a última testemunha viva de uma transação que cobria um crime contra a humanidade. Eu esperei a manhã de ação de graças. Era a única vez no ano que Caldwell viajava para o exterior para passar o feriado com seus pares no conselho da Triton. Ele acreditava que eu estava na faculdade, estudando história antiga. Eu havia mentido sobre minha localização. Naquela manhã fria, com o orvalho ainda nas folhas de carvalho, eu peguei uma mochila que havia preparado por meses. Cópias criptografadas dos documentos, dinheiro que eu havia economizado vendendo antiguidades roubadas da própria coleção de Caldwell e uma identidade falsa que eu comprei na Deep Web. Eu saí pela porta dos fundos da cozinha. Marcos estava na garagem, limpando o Rolls Royce. Ele não me viu. Corri pela floresta que cercava a propriedade, sem olhar para trás. Eu estava livre, mas a liberdade era apenas o início da caçada. Eu sabia que precisava encontrar Maria Silva. A mulher que me vendeu era a única que poderia me dizer onde meu pai escondeu as provas originais. A busca era perigosa. Caldwell tinha olhos e ouvidos em todo lugar. Eu não podia usar cartões de crédito, nem telefones registrados. Eu vivia de dinheiro vivo, me hospedando em motéis baratos e usando bibliotecas públicas para acessar a internet. A Triton Energy havia varrido Maria Silva da face da terra, mas eu era bom em desenterrar fantasmas. Eu usei a certidão de nascimento original e o nome da minha mãe para rastrear registros de assistência social e hospitais. Demorou 6 meses de paranoia e exaustão, mas eu a encontrei. Ela estava em um asilo para idosos em uma pequena cidade portuária na Carolina do Norte. O ironia era cruel. Ela estava em um estado de quase catatonia. Os efeitos do trauma da plataforma e do isolamento a tinham consumido. Eu me aproximei dela fingindo ser um voluntário. Ela tinha cerca de 50 e poucos anos, mas parecia ter 80. Seus olhos estavam vazios, fixos em algum ponto no passado que só ela podia ver. Maria, eu sussurrei. Sou Elias, seu filho. Nenhuma reação. Eu tentei novamente, usando o nome do meu pai biológico. Daniel O'Neill. Você se lembra do Daniel? Seu corpo estremeceu. Um pequeno, quase imperceptível movimento. Ela começou a chorar, um choro seco e sem lágrimas. Ele me comprou por $500. Eu precisei de 3 semanas para quebrar a muralha que a protegia. Eu não podia forçá-la. Eu tinha que levá-la de volta para o momento da transação, para o momento da plataforma. Eles queimaram tudo. Ela finalmente conseguiu dizer, a voz rouca, quase inaudível. A fumaça.
Eles disseram que se eu não entregasse o garoto, eles me levariam de volta. Eles o queriam. Quem, Maria? Quem eles queriam? Não você, Elias. O que estava com você? O que estava comigo? Eu era um bebê na época do desastre. O que um bebê poderia ter? Eu comecei a questionar o armazém, o dia da venda. O que eu estava vestindo? O que eu estava segurando? Ela me olhou e pela primeira vez havia um brilho de consciência em seus olhos. Ela tocou meu pulso. A pulseira? Você estava com a pulseira? Eu nunca usei pulseiras, mas aí me lembrei de algo que Caldwell sempre fez quando era criança. Ele me impedia de brincar com um pequeno relógio de pulso de plástico verde. Ele dizia que era lixo e o jogava fora, mas eu sempre o encontrava. Caldwell então passou a guardá-lo. A pulseira não era um relógio, era um transmissor, um rastreador? Não. Eu descrevi o objeto para Maria, a pulseira verde, feia e grossa. Ela balançou a cabeça, chorando mais forte. Não era para você, era para a água, a amostra. Daniel disse, Elias, você é o cofre, mantenha isso seguro, não importa o que aconteça, não tire. O que eu tinha há 7 anos, que Caldwell estava tão desesperado para obter, que ele pagou $500 para ter a chance de tirar de mim? Eu voltei mentalmente para a mansão Caldwell, o escritório, a caixa de mogno, a fúria fria dele ao me proibir de tocar minhas antigas lembranças. A pulseira, onde ele a escondeu? Certamente não a destruiu. Ele era um colecionador, ele colecionava segredos. Eu precisava voltar para a boca do lobo. A ideia era suicida, Caldwell saberia, mas eu não tinha escolha. As semanas se passaram e eu planejei o retorno com a precisão de um cirurgião. Eu sabia onde Caldwell guardava suas chaves, suas rotinas de segurança, os pontos cegos das câmeras mais antigas da propriedade. 2 anos depois de fugir, eu estava de volta à colina na Geórgia. Era noite de lua nova. O silêncio da mansão era o mesmo silêncio opressor que eu havia deixado. Eu entrei por uma janela do porão que sempre ficava um pouco destrancada. Um erro de arquitetura que Caldwell, estranhamente, nunca corrigiu. Eu estava dentro. O cheiro de cera e charuto barato me atingiu. Fui direto ao escritório. O objetivo não era a caixa de mogno. Caldwell não deixaria o item mais valioso em um local tão óbvio. Eu me lembrei da única peça de arte que Caldwell mantinha que não era de um mestre renascentista, mas sim moderna. Uma escultura de metal polido, abstrata, no canto do escritório. Eu sempre achei que não combinava com o resto da decoração, mas Caldwell era um homem de detalhes. Eu usei uma ferramenta para soltar a base da escultura. Estava oca. E lá estava. A pulseira de plástico verde. Não era uma pulseira. Era um recipiente minúsculo e hermeticamente selado, camuflado como um relógio infantil barato. Eu abri. Dentro havia um líquido viscoso e amarelado. Não era um papel, não era um mapa. Era uma amostra. O que eu tinha nas mãos era a prova física da catástrofe de Blackwater. O líquido que Daniel O'Neill havia secretamente extraído do núcleo do projeto era o combustível experimental que havia causado a contaminação massiva. A corporação Triton Energy não se importava com o desastre ou com as vidas. Eles se importavam que o mundo soubesse que eles haviam brincado com a extinção local. Caldwell havia me comprado por $500 para garantir que ele obtivesse essa prova antes que eu pudesse entender o que ela era. Eu tinha a prova. O mundo precisava saber. Mas naquele exato momento, a porta do escritório se abriu e a luz se acendeu. Arthur Caldwell estava parado ali, vestindo um robe de seda escura. Ele não parecia surpreendido. Parecia entediado. Você sempre foi um garoto muito previsível, Elias, ele disse, a voz calma e sem emoção, como se estivesse comentando sobre o clima. Eu sabia que o apego sentimental faria você retornar. A mãe, a pulseira, os laços familiares são, infelizmente, a única fraqueza que a Triton não conseguiu erradicar de nossa espécie. Eu segurei o pequeno recipiente na mão, sentindo o peso da história em minhas palmas. Você me comprou. Por $500, você tirou minha vida para proteger seus crimes. Caldwell riu, um som seco e desagradável. $500. Que detalhe insignificante. Elias, o preço... R$500 foi a taxa de conveniência. O preço real foi o silêncio de Maria Silva. E por que ela aceitou? Porque era o único meio de garantir que você ficasse vivo. Se eu tivesse te matado, a Triton teria desconfiado. Se eu te criasse, eles pensariam que a prova foi destruída. Ele deu um passo à frente.
Eu te dei a melhor educação. Eu te ensinei a pensar criticamente. E qual é a sua conclusão? Que você deve derrubar a estrutura que te deu um lar? Você me deu uma jaula. Uma jaula, sim, mas uma jaula segura. Agora, me entregue o item. Este segredo é muito grande para um garoto resolver. A Triton Energy não era apenas uma empresa. Eu percebi naquele momento que Caldwell e seus pares eram os arquitetos da sombra. Eles moviam governos, controlavam recursos. Expor a verdade não seria apenas publicar um artigo. Seria declarar guerra contra o poder global. Eu corri. Eu não podia enfrentá-los fisicamente. Eu era rápido e a mansão era um labirinto. Eu corri para o andar de cima, em direção à única janela que eu sabia que levava a uma calha forte o suficiente para suportar meu peso. Caldwell não correu. Ele apertou um botão. As luzes da casa se acenderam em uma ordem caótica e o alarme começou a soar. Não era um alarme policial, era um sinal para a segurança privada da Triton. Eu pulei a janela. O ar frio da noite me atingiu. Eu desci pela calha, minhas mãos raspando no metal. Eu ouvi os passos pesados de Marcos e de outros homens uniformizados chegando. Eu corri pela floresta, o recipiente verde preso ao meu pescoço por um cordão. Eu não tinha tempo para pensar. Meu único objetivo era chegar à cidade e à internet para quebrar o sigilo. A caçada foi implacável. Eu me senti como um animal encurralado. Os homens da Triton eram treinados, eles usavam visores noturnos e sabiam exatamente onde procurar. Eu tinha que ser mais inteligente, mais invisível. Eu consegui pegar um trem de carga na madrugada, pulando a bordo enquanto ele se movia lentamente para a cidade. Norte. Eu estava sujo, sangrando, mas eu tinha a amostra. Onde publicar? Se eu enviasse para a imprensa tradicional, Caldwell e a Triton Energy abafaram em horas, usando desinformação e poder legal. Eu precisava de um veículo que não pudesse ser silenciado. Eu me lembrei dos fóruns de jornalismo investigativo que eu visitava na Deep Web. Grupos de hackers e ex-agentes que dedicavam suas vidas a expor a corrupção corporativa. Cheguei a Chicago, um ninho de formigas, perfeito para desaparecer. Eu encontrei um café que usava uma rede Wi-Fi pública e vulnerável. Eu me sentei, tremendo, e abri meu laptop criptografado. A mensagem tinha que ser precisa, chocante e indubitável. Eu incluí cópias dos documentos da Caixa de Mogno, o recibo de $500, a certidão de nascimento alterada, a lista de desaparecidos de Blackwater. E mais importante, a análise preliminar que eu havia realizado na amostra. Eu tinha usado meus conhecimentos de química aprendidos na tutoria de Caldwell para verificar a radioatividade e a composição do líquido. Eu anexei tudo e enviei para a rede descentralizada que eu havia escolhido. Apertei enviar. O tempo parou. Eu havia acabado de soltar uma bomba atômica digital. Eu esperei, observando a porta. Eu sabia que a Triton estaria monitorando meu tráfego de internet se eles tivessem me rastreado até a cidade. Exatamente 7 minutos depois de enviar a mensagem, um alerta surgiu no meu laptop. Não era dos jornalistas. Era uma mensagem direta, criptografada, de Caldwell. Elias, você cometeu um erro colossal. Você não está apenas expondo a Triton. Você está expondo décadas de colaboração entre governos e corporações que mantêm o mundo funcionando. Se você publicar, você não destrói apenas um império, você destrói a confiança que mantém a ordem. Pense nas consequências. Entregue-se. Eu posso fazer isso parar. Eu respondi sem hesitar. Você me comprou por $500. Você não comprou minha alma. O segredo acabou. Eu fechei o laptop e saí, correndo do café. Eu senti os olhos em mim. Caldwell não estava blefando. A caçada estava intensificada. O resultado do vazamento foi imediato e caótico. Dentro de 24 horas, a história de Blackwater explodiu. Não na CNN ou no New York Times, que estavam sendo pressionados, mas nas mídias sociais, nos fóruns de ativismo e nos jornais internacionais. O público exigia respostas sobre o porquê de um desastre ecológico e nuclear de tão magnitude ter sido escondido por 40 anos. Arthur Caldwell foi imediatamente alvo de mandados de prisão internacionais. Ele desapareceu. A Triton Energy viu suas ações despencarem a zero em questão de horas. A narrativa oficial de explosão de gás desmoronou sobre o peso das provas que eu forneci. Eu me tornei um fantasma para o mundo, mas um herói para aqueles que lutavam pela verdade. Eu sabia que a Triton e seus aliados não descansariam enquanto eu estivesse vivo. Eu era a única prova viva do vínculo entre a amostra e a transação de $500.
O líquido verde, após ser analisado por cientistas independentes que tive que contatar através de terceiros, revelou-se um composto químico e radioativo que era incrivelmente instável. A sua liberação em grande escala em Blackwater causou mutações genéticas e cânceres que foram convenientemente atribuídas a outras causas na época. Aos 20 e poucos anos, eu não tinha mais uma identidade. Eu vivia em constante movimento, mudando de país e de nome a cada poucos meses. A minha liberdade custou o meu anonimato e a minha segurança. Mas o preço do silêncio era muito maior. Eu consegui contatar Maria Silva novamente através do asilo. Ela estava mais lúcida, agora que o peso do segredo havia sido retirado de seus ombros. Daniel sabia, ela me disse em uma gravação. Ele sabia que Caldwell viria. Ele fez o recipiente com a única amostra que ele conseguiu antes que a plataforma fosse selada. Ele disse, Elias é a única coisa que eles não vão procurar, o cofre. A chave da verdade estava no fato de que Caldwell subestimou a lealdade de Maria e a engenhosidade de Daniel. Eles usaram a figura mais improvável, um bebê, para esconder a prova. Caldwell assumiu que me comprando, ele estaria comprando a prova. Ele estava errado. O que veio depois dos $500 foi uma vida de vigilância, isolamento e a descoberta de uma verdade podre que envolvia a destruição de ecossistemas e a morte de inocentes. O pior não foi ter sido vendido. O pior foi perceber que o homem que me comprou não era um monstro de filme, mas sim a personificação fria e calculista de um sistema que valoriza o lucro acima da vida humana e que faria qualquer coisa, pagaria qualquer preço, mesmo $500, para manter seus segredos. A caçada a Arthur Caldwell continua até hoje. Eu sei que ele está vivo. Eu sei que ele está se movendo nas sombras, tentando reverter o dano que eu causei. Ele nunca perdoará a traição do garoto que ele comprou. A Triton Energy foi desmantelada, mas o poder que a controlava não foi. O Conselho de Caldwell ainda existe, reagrupado sob um novo nome, aprendendo com seus erros. Eles não cometerão o erro de subestimar um órfão vendido por $500 novamente. Eu sou Elias, e eu não sou mais uma mercadoria. Eu sou a lembrança viva de um desastre escondido e a prova de que a história, não importa o quão fundo você tente enterrá-la, sempre encontra um caminho para a superfície. Muitas vezes, no bolso de uma criança. Se você parar agora, nunca saberá se Caldwell será pego, ou se este é o meu último depoimento.